grupo lindo, embora ainda atendendo o nosso protocolo. Você pode passar a frequentar também na quarta-feira. Quem está vindo no domingo pela manhã e à noite, pode frequentar também na quarta-feira, se desejar, tá bom? Porque temos vagas dentro do nosso protocolo, temos vagas na quarta-feira, tá bom? Quem vem pela manhã não pode vir à noite. Quem vem à noite não pode vir pela manhã. Mas quem vem tanto pela manhã como à noite, pode participar também na quarta-feira. E logo, logo vamos nos livrar deste protocolo, não é? Estaremos todos reunidos novamente. Muito bem. Quero chamar a sua atenção novamente para Isaías capítulo 54. É a terceira vez que estamos meditando nesse lindo, extraordinário capítulo da Bíblia. Isaías capítulo 54. Você que está em casa, acompanhe. Abra a sua Bíblia. E vamos ler hoje apenas um versículo. Já lemos esse capítulo, já por 2 vezes. Ficamos aqui meia hora meditando neste texto. E para ganhar tempo, espero que você tenha lido o capítulo todo. Se não, leia em casa, mantenha sua Bíblia aberta. Isaías 54, versículo 5. Pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Vocês observaram quantas citações sobre Deus há nesse único versículo? Eu contei no capítulo todo 16 referências a Deus. Eu anotei, vou ler para você apenas algumas, tá bom? Porque são muitas. Ele é o teu Redentor, como está aqui no versículo 5. Ele é o teu Deus, versículo 6. Ele é aquele que chama o desamparado e triste. Ele é aquele que recolhe os abandonados. Ele é aquele que nos faz promessas. Ele é aquele que nos trata com benignidade. Ele é aquele que investe em nós, como destaquei no último sermão. Ele é aquele que ensina os nossos filhos, também já destacado. Ele é aquele que nos protege dos inimigos, e por aí vai. Eu contei 16 citações ou referências a Deus, a sua pessoa, ou a forma como Ele age em nós e por nós. Portanto, eu falei no último sermão sobre o maior de todos os confortos, né? Eu quero continuar esse raciocínio, mas hoje eu quero me dedicar mais ao tema, o maior de todos os confortadores ou encorajadores. Porque o capítulo fala de conforto, mas, sobretudo, fala daquele que conforta. Venha comigo, pense comigo. Deus é o maior de todos os confortadores. O apóstolo Paulo vai dizer que Ele é o Deus de toda a consolação. Em 2013, eu preguei sobre esse texto de Paulo. O Deus de toda a consolação. Esse é o Deus que nós seguimos. Esse é o Deus em quem cremos. E esse é o único Deus verdadeiro. O Deus que nos encoraja. Aí a tradução, as traduções têm variações, né? Uma vai dizer que Ele é o Deus de todos os conselhos de cura. Olha que interessante. Como Eugene Peterson traduziu. Ele é o Deus de todos os conselhos de cura. O Deus de toda cura e restauração. Deus de todo o encorajamento. Ou Deus de toda consolação, nessa tradução que eu estou usando aqui, né? Então, esse é o nosso Deus, com quem nós nos relacionamos todos os dias da nossa vida. Um relacionamento pessoal. No último encontro, nós destacamos que o maior de todos os consolos faz você voltar a sonhar. E sonhar grande, né? Como começa o capítulo,
né? O capítulo 54, cante, ó estéril. Você que nunca teve um filho, irrompa em canto, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que daquela que tem marido. Alargue o lugar da tua tenda. Parta para fazer projetos arquitetônicos para a sua vida, né? Novos projetos, novos sonhos, sonhos grandes. Não é porque o mundo está no meio de uma pandemia que você vai deixar de sonhar. Sonhe, sonhe alto, sonhe grande. Dissemos que o conforto, o maior de todos os confortos, faz você perder o medo do seu passado. Porque trata o seu passado. O texto vai dizer, você não terá vergonha da sua juventude. Quando você olha para o passado e vê os seus erros, quando eu olho para o passado e vejo os meus erros, então aquilo tem a tendência de me travar. Então, como é que eu tenho sonhos, mas como é que eu vou perseguir esses sonhos se eu estou travado a culpas, a pecados, a erros? Então, o texto diz que o conforto verdadeiro, ele me liberta deste pecado que é uma bola de ferro amarrada aos meus pés. Então, eu sou de fato confortado. Mas dissemos também que o maior de todos os confortos faz você olhar para o que Deus fará em sua vida. E por isso que a nossa conversa de hoje é uma espécie de quarto ponto da nossa última mensagem. O que Deus fará em você. Esta é a base para você se sentir confortado. Não é porque você é inteligente, porque você fará isso, fará aquilo, não. É porque Deus prometeu e fará muita obra em você, através de você, no futuro, né? Porque o melhor dia da sua vida ainda está para acontecer. Então, hoje nós vamos pensar um pouquinho mais desses minutos sobre esse Deus que fará grandes obras em nossas vidas no futuro, que faz grandes obras em nossas vidas hoje e que já fez e que já tratou o nosso passado. O maior de todos os confortadores, ou encorajadores, trata todas as nossas aflições, todas as nossas questões, todos os nossos sofrimentos e problemas. Ele não é um Deus de um aspecto da nossa vida. Ele nos trata por inteiro. Este livro de Isaías está dividido pode-se dizer, em 3 livros. Poderíamos dizer Isaías 1, Isaías 2 e Isaías 3. O primeiro trata, digamos, do juízo. O segundo trata de consolo. E o terceiro trata de esperança. A riqueza desse capítulo é destacada por tratar toda a vida da gente. Você quer mesmo ser confortado por qualquer sistema ou pessoa que não cuide de você como um todo? Você acha que alguém pode ser realmente encorajado, confortado, fortalecido, sem, por exemplo, tratar do pecado? Você acha que alguém consegue realmente estar animado com toda a carga da culpa pesando, continuando sobre ela? Então, Isaías, ele não só fala coisas bonitas, mas você vai ver todo um terço do livro falando sobre juízo, falando sobre justiça, falando sobre Deus corrigindo o erro, porque conforto verdadeiro inclui tratar os nossos erros, os nossos pecados. Deus trata de toda a nossa vida, mas Ele também nos conforta, nos consola, porque no instante que eu estou triste, eu preciso de conforto, não é? Mas também Ele nos aponta o amanhã, Ele nos enche de esperança. Não há conforto sem imprimir esperança. Então você vai encontrar o Senhor Jesus, que é o nosso maior amigo, não é? Ele vai sempre trabalhar nesses 3 vieses, né? Ele vai chamar o pecado para ser tratado. Lembra da mulher samaritana?
Chama o teu marido. Mas eu não tenho marido, vamos tratar isso. Né? O que você tem agora não é seu marido, tem que tratar isso. Como é que você vai para a vida abundante, beber água que leva para a vida abundante, não é? Encher-se do Espírito Santo, se você não trata o passado? Você que nos acompanha, que ainda não é da igreja, né? Entenda, tudo começa, né? Todo conforto verdadeiro começa tratando a principal causa da perturbação das nossas almas. Então, nós entregamos nossa vida a Jesus, nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, sentimos que os nossos pecados são perdoados, e então nós partimos. Aí sim pode-se construir encorajamento de verdade. Jesus vai tratar de toda a nossa vida, todos os aspectos que detonam o nosso ânimo e que nos perturbam. Por isso que o Deus de toda a consolação não tem qualquer comparação, não tem nada igual. Irmãos, é impressionante como que os nossos confortos são frágeis. Bom, pessoalmente eu tenho alguma significativa dificuldade para achar palavras ou gestos diante de uma situação de grande tristeza. Não sei você, mas quando eu tenho que dar uma palavra para alguém que perdeu, alguém muito querido, isso me é muito custoso, muito difícil. Para você, imagino que não seja muito diferente, né? Nós somos muito frágeis. Essa semana aconteceu lá na Índia algo interessante. Num casamento, a noiva morreu no casamento. Teve um problema lá no coração, morreu. A família do noivo sugeriu que o casamento continuasse e que o noivo casasse com a irmã da noiva. Eu não quero julgá-los, até porque é outra cultura, é muito complicado para a gente julgar. Mas eu fico imaginando que situação complicada. Então, no mesmo prédio, numa sala, estava havendo a cremação. A moça que morreu estava sendo cremada. E no outro ambiente, estava continuando o casamento, o noivo casando com a irmã da moça que morreu. É um negócio complicado para a nossa cultura entender isso, não é? Nós somos muito incompletos. Todo o conforto que nós oferecemos, ele é de alguma maneira falho, incompleto, insuficiente, né? O nosso Deus, entretanto, consegue trabalhar todo o nosso ser e preencher toda a nossa necessidade. Por isso essa relação, o Senhor, o teu Deus, o teu marido, o teu Redentor, aquele que redime, né? Ele é o Deus completo. Uma vez, há muitos anos, eu preguei uma série de sermões sobre os títulos de Jesus. Você sabia que há mais de 100 de títulos dados a Jesus? De o pastor, o cordeiro, o servo sofredor, como aqui Isaías 53, nós estamos no 54, dentro desse bloco de conforto. Jesus, nosso Deus, nos conforta. Ele não é como alguns remédios que curam uma enfermidade e provoca 2, 3 outras. Não tem isso. Você vai para poder resolver uma coisa, resolve aquela coisa, sai com 3 outras. Né? Meu sogro está lá em casa, deve estar me acompanhando agora, tá tomando 16 remédios. Né? Aí vai uma coisinha, cada médico que ele vai, né, para poder resolver uma coisinha, mais 3, 4 remédios. É uma loucura. Não é? Mas o nosso Deus não. Ele cura por completo e trata todas as nossas enfermidades. Por isso que o evangelista Luiz Palau vai dizer que o evangelho é a maior bênção para a vida de uma pessoa, para uma família, para uma nação, porque o evangelho é completo. Quando você abraça o evangelho, quando você observa os estatutos, você é abençoado por inteiro. A sua família é abençoada. E eu vou dizer,
a sua mente é abençoada. E eu digo isso com experiência própria. Eu sinto muito, muito, muito falar isto. Eu tenho um irmão que aceitou Jesus há coisa de uns 35 anos. Meus irmãos, que mudança aconteceu na vida dele. Ele teve um up, ele parece que se tornou mais bonito, mais inteligente, e foi prosperando, tudo foi melhorando. 17 anos depois ele resolveu começar a beber. Meus irmãos, não bebam, não bebam. Andou um discurso aí que um pouquinho de álcool faz bem para o coração. Agora saiu um novo estudo lá do Reino Unido dizendo que qualquer quantidade de álcool danifica o cérebro. 17 anos depois eu fui conversar com meu irmão. Ele ficou 17 anos seguindo a Jesus naquela rotina devocional de Bíblia. Você pensa, para que eu estou lendo Bíblia? Cadê os pequeninos, os adolescentes aí? Para que eu tenho que ficar lendo Bíblia? Para ficar mais inteligente, para ficar mais sarado, para ficar mais completo, para ficar mais ser humano, para ficar mais família, para ficar inclusive mais próspero. 17 anos depois ele foi definhando. Sabe o que eu percebo? É triste dizer isto. Ele vai se embrutecendo, perdendo a capacidade de desenvolver raciocínios. Vai virando um Nabucodonosor. Se a vida não tivesse limites, como Deus estabeleceu lá, daqui a pouco estaria todos os que se afastam de Deus comendo capim. Porque a pessoa e a sociedade vai se embrutecendo, vai deixando de ser ser humano. O Evangelho é uma bênção, meus irmãos. Uma bênção para o ser da gente, para a família da gente. Deus é perfeito quando Ele nos deu a Jesus, seu Evangelho, para nos abençoar. Por fim, Ele nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo, o Consolador, entra dentro de nós, como uma bomba de oxigênio para o corpo. O Espírito Santo oxigena toda a nossa vida. Toda a nossa vida, inclusive o corpo. E nos tornamos melhores, mais completos, mais sãos. Não é? Então, toda a nossa vida é abençoada. Jesus está preocupado com todo o meu ser. Vem uma mulher pecadora, cheia de traumas, porque tinha um passado terrível. E ela está lá beijando os pés de Jesus. E Jesus olha para ela, os caras estão lá, nem só julgando, porque é assim que os consoladores deste mundo fazem. Julgar. Se ele fosse profeta, saberia quem é a tal mulher que está beijando os seus pés. Aí Jesus dá uma lição. Aqueles que precisavam de um sermão, ele deu um sermão. Aquela mulher que precisava naquele momento era de um conforto, ele dá o conforto. Ele vira para ela e protege a mulher diante da sociedade. Ela precisava de ajuda ali social. Era o que ela precisava. Foi o que ela recebeu. E ele vira para ela e diz: os seus pecados estão perdoados. Siga em paz. É perfeito o nosso Consolador, porque Ele trata todas as nossas aflições. E não somente trata todas as nossas aflições, mas em segundo lugar, Ele trata as nossas questões em todos os tempos, como eu destaquei aqui. Ele nos trata lá no passado. Quantas vezes o Espírito traz situação do passado para colocar sobre a mesa, para ser tratada, para que a gente possa seguir adiante. Por isso que quando você se aproxima de Deus, normalmente você tem consciência de pecado. Consciência de pecado não como o diabo faz, porque o diabo te lembra o pecado, para que o pecado te destrua. O Espírito Santo te lembra o pecado,
Mas ele te lembra o pecado como o médico trabalha um tumor. Ele coloca aquilo sobre a mesa para tratar, para perdoar, para que Deus e você esqueça aquilo. E aquilo não venha mais ficar te perturbando. E você fique livre para seguir adiante. Ele trata o seu passado, ele fortalece o seu presente, ele desperta fé para o seu futuro, ou seja, esperança. Você passa a acreditar que Deus intervém, que Deus interfere, que Deus participa da sua vida. Você não vai estar sozinho amanhã, você não tem que temer o amanhã, porque Deus vai estar, você sente isso, que você não vai estar sozinho. Esse é o nosso Deus. Deus é apresentado na Bíblia. É ou não é este livro um livro de conforto? Ele é apresentado na Bíblia como um Deus que cuida de nós. Adão, onde é que você está, Adão? Ele estava lá com Adão. Aí a Agar está lá se afastando cerca de 100 metros para não ver o filho morrer. Lá estava o Senhor. Eu vi o teu filho chorando de sede onde ele estava. Eu vi o teu filho onde ele estava. A mãe saiu para não ver. E Deus disse, eu vi o teu filho onde ele estava. E abriu os olhos dela, porque naquele momento ela precisava de quê? Precisava de água. Então Deus abriu os olhos dela para que ela visse a água. Estava lá o profeta de Deus entulhado no fundo de uma caverna. Lá estava Deus encontrando aquele profeta. O que você está fazendo aqui, meu filho? O que você está fazendo aqui? Vamos sonhar outra vez, vamos tocar, amplia o lugar da tua tenda, vamos para frente. Ele é o Deus que nos encontra no fundo da caverna. Sobretudo, Ele é o Deus que nos encontra em Cristo Jesus, não é? No Espírito Santo que nos foi dado. Não é tremendo que o Espírito Santo seja definido pelo próprio Jesus como o Consolador? Poderia, em meio a dezenas, centenas de títulos que poderiam ser dados ao Espírito Santo, Jesus escolha para intitulá-lo, para nomeá-lo de o Consolador. Não vou deixá-los órfãos, mas enviarei o Consolador para estar convosco, com vocês. Por fim, o maior de todos os confortadores cuida dos outros através de você. Ou melhor, também através de você. Aqui há algo interessante. Que Deus esteja usando o profeta Isaías para confortar a mim, para confortar você. E confortar holisticamente, ou seja, integralmente. E confortar em todos os tempos. Ele usa Isaías. As suas 3 divisões, para mostrar que é inteiro, que cuida de tudo e que cuida de todo o tempo. Porque Ele não cuida de nós somente, só do nosso passado, ou só desse nosso presente, para que a gente esteja consolado, mas seremos os mais dignos de compaixão, os mais pobres dos homens, se nós esperássemos por Cristo, somente nesta vida. Não é assim que diz a Bíblia? Ele cuida de nós, Ele está já preparando o lugar, Ele está cuidando do nosso futuro. Existe conforto de verdade, sem segurança quanto ao futuro? Não é o temor da morte um dos, talvez, maiores aterrorizadores da nossa vida? Naqueles últimos instantes, olha a situação que eu me encontro, apavorado pelo passado, apavorado pela eternidade, e cheio de pandemia ao redor. Aí vem o Deus, o maior de todos os confortadores, e trata o meu passado. Me enche de esperança que eu serei recebido. A despeito dos meus pecados, todos os meus pecados são perdoados pela graça, e eu tenho um lugar garantido. E aqui, no meio dessa pandemia, eu sou cheio do Espírito Santo para atravessar esses momentos, e ainda tenho a igreja. Por que eu tenho a igreja? Por conta desse ponto. Deus conforta, encoraja as pessoas usando a mim, usando-nos uns aos outros. É aqui que nós podemos participar.
ele usa basicamente o irmão para confortar o irmão. A Bíblia está cheia de chamados mandamentos de mutualidade, fazendo isso uns aos outros. No domingo passado eu fiquei fiquei emocionado, alegre, quando terminou o culto, mesmo observando o nosso protocolo. Tinha uma adolescente que veio à igreja pela primeira vez. E eu fiz questão de observar, porque a patotinha dos adolescentes se reuniram e eu observei uma outra adolescente dando um tapinha nas costas dela. Ainda passou a mão no cabelo, eu observei aquilo. E eu pensei comigo, que bênção é a igreja. A menina nunca tinha vindo à igreja, então ela não tinha amigos na igreja, mas ela já estava sendo, de algum modo, abraçada, acolhida. É isto que Jesus fez. Ele nos colocou na igreja, numa família. Não estamos todos junto com o Alexandre e a Jussara essa semana? Não ficamos a semana toda com aquela família? Isto é família. Não estamos hoje pela manhã alegres com a Aurora que nasceu? Isto é família. A gente está junto. É isso que Deus fez. Ele nos colocou. Lá no capítulo 40, quando começa este livro que nós estamos destacando, diz assim, conforte, console o meu povo. Então Deus está dizendo ao profeta, conforte o meu povo. Quando nas muitas reuniões dessas décadas todas lidando com o pastor, sabe qual é o texto que eu mais usei na vida para ministrar aos pastores desse Brasil todo? 1 Reis 19. O profeta do Senhor está deprimido. Ele entra para um deserto afora. E ele deita debaixo de um pé de zimbro. E ele quer morrer. Sabe o que acontece? Aparece um anjo. O anjo prepara lá um pão assadinho, com a botija d'água e dá para ele. E olha só, come, bebe, porque será longa a tua jornada. Isso é palavra de conforto. Aí ele comeu, bebeu, dormiu. Aí o anjo toca nele. Olha, toque. Não podia hoje, porque o Ministério da Saúde não deixaria o anjo tocar no profeta, né? Mas tocou. Aí tocou nele. Come, bebe, porque será longa a tua viagem. Olha, olhando o futuro. Ele comeu, fortalecido. Ele tocou a sua viagem. E o que acontece? Ele encontra Deus. O anjo, na verdade, criou as condições para que o profeta encontrasse Deus. Porque a solução estava no encontro com Deus. O profeta não foi curado no encontro com o anjo. Como as pessoas não são curadas quando elas se encontram conosco. Porque os nossos confortos, consolos, são frágeis, incompletos e muitas vezes errados. Mas, com todas essas limitações, nós apontamos Jesus para as pessoas. E aí, elas vão a Jesus. E quando elas encontram a Jesus, e Jesus as encontra, então elas são de fato curadas. Esse é o nosso ministério. Nós participamos deste grande projeto de confortar. Isaías 53 vai fazer a profecia do servo. Isaías 54 vai falar que a mulher estéril, ou seja, deprimida, sentindo-se infrutífera, inútil, sem legado, ela vai estar em família e ela terá muitos filhos. E ela pode planejar ampliar a sua casa. E tudo isso vai acontecer nesse contexto de colegiado, de comunidade. Você não estará mais sozinha. Você não somente terá o marido que é Deus, mas você terá muitos filhos. Você estará em família. Meus irmãos, então eu encontro aqui, concluindo, dois grandes desafios. De eu ser um agente de conforto. Um instrumento nas mãos de Deus. Irmãos,
Não é interessante que Jesus não tenha nomeado juízes? Pastor Marcos Vieira Monteiro escreveu essa semana para a igreja dele, mas ele manda para mim também, por bondade. Ele escreveu um artigo extraordinário sobre o julgamento. Eu até anotei aqui um pedacinho do que ele colocou, pastor da Primeira Igreja Batista de Fortaleza. Ele disse estar impressionado com a capacidade de articulistas, comentaristas, youtubers e tantos outros expressarem julgamentos sobre as motivações dos que não compactuam com a sua visão de mundo. Aliás, teve um vídeo da Juliana Paz essa semana que fez bastante repercussão, teve bastante repercussão. E, em resumo, a indignação dela, nas palavras dela, é por ela conseguir contrariar os dois extremos, né? Ela consegue ofender a um e ofender a outro, porque parece que os dois extremos vivem para julgar e quer que todo mundo pense como eles pensam. É um mundo de juízes. Ele diz, somos muito ágeis em julgar duramente aqueles que têm posturas e opiniões divergentes das nossas. E acrescentou, com base em Mateus 7, 1 a 5, não estamos sendo instrumentos de Deus. E não nos enganemos, né? Quando eu julgo as motivações dos outros, eu me sinto um profeta da justiça, né? Mas Jesus não me nomeou juiz, mas me nomeou confortador, encorajador. Ele me fez Barnabé. Ele não fez Herodes, ele não fez Pilatos, mas ele fez Barnabé, o filho da consolação. O irmão que esteve com Paulo lá na sua luta, só Barnabé está comigo. Então, nós somos chamados para participar deste ministério de Deus. Deus tem outros ministérios. Deus tem o ministério de juízo, sim, mas Ele não me chamou para participar desse ministério. Ele é também o destruidor, mas Ele não me chamou para participar desse ministério. Mas Ele é o maior de todos os confortadores. E Ele me chamou para participar deste ministério. Então, nesta semana, sejamos instrumentos nas mãos do Espírito, cheios do Espírito, para confortarmos, encorajarmos, fazer com que as pessoas adquiram ânimo. Ânimo de verdade, ânimo porque tratadas, ânimo porque encontraram, foram levadas a Jesus. Né? Chega das nossas filosofias. Meus irmãos, eu fico pensando, quanta bobagem a gente diz, não é? Só nessa pandemia eu já falei algumas bobagens, né? Porque eu interpretei o vírus, vai ser isso, a pandemia vai ser isso, em setembro eu senti no meu coração, embora mineiro, a gente fala com muita calma, né? Para não falar, não ser surpreendido aí, tal. Mas eu estava acreditando que lá para setembro a coisa estava melhorando, talvez você também, né? A gente teve as nossas certezas quebrada. Se há uma coisa que esse vírus está fazendo, é humilhando a todos, né? A todos. E sabe a vantagem disso, o valor disso? É que nós estamos colocando os nossos pés no chão. Nós não sabemos de nada, ninguém sabe de nada, né? O que sabe tudo e todas as coisas nos convida para participar com Ele do ministério de encorajar pessoas, não de julgar pessoas, mas de ajudar pessoas a serem melhores, mais sãs, mais cheias de fé, mais cheias de esperança. Falem ao coração de Jerusalém, gritem para ela que já se completou o tempo da sua escravidão, que o seu crime já foi perdoado, que ela já recebeu da mão de Javé o castigo em dobro por seus pecados. Falem ao coração da cidade, gritem para ela que já se completou o tempo da sua escravidão. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome pelo que o Senhor tem sido nas nossas vidas.
Ó Senhor, cada um de nós tem experimentado esta bondade, tem experimentado esta graça do Senhor na nossa vida. Nós somos falhos, incompletos e muitas vezes errantes. Senhor, não queremos, na verdade queremos cada vez mais falar menos de nossa sabedoria, de nossa filosofia, ou mesmo até de nossa experiência. Queremos falar mais da Tua palavra, queremos falar mais pelo Teu Espírito, queremos falar mais de Ti, queremos falar, apontar os olhares dos nossos amigos para o Senhor, porque em Ti há verdadeira cura, verdadeiro consolo e verdadeira fonte de esperança. Ó Deus, fala aos nossos corações, trate as nossas vidas, para que sejamos instrumentos mais assertivos neste mundo triste, nesse mundo que carece desesperadamente de Ti, do Teu Evangelho, da Tua Igreja, de nossas vidas, de nossa participação. Nós nos entregamos a Ti, desejosos de sermos instrumentos das Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que bênção poder estar aqui na casa do Senhor, louvando o nome dEle e ouvindo a mensagem que Ele tem para o nosso coração. Acredito que a mensagem que o pastor trouxe à igreja, mensagem vinda de Deus, também tenha achado lugar no coração dos irmãos, achou lugar no meu, e que possamos sair daqui refletindo, né, sobre o que foi dito aqui, porque com certeza o Senhor trouxe a mensagem para edificar a igreja, né, edificar a sua igreja, que somos nós.